para a área policial. A Polícia Civil concluiu a investigação que é daquele professor suspeito de abuso sexual. O Gabriel Langro vai voltar com a gente agora porque ele tem mais informações. O Gabriel hoje está trabalhando como sempre, mas tem coisa pesada, né? O Gabriel, não sei qual é a sua opinião, mas a minha é a seguinte: ele exercia a função de professor, mas não pode ser chamado esse canalha de professor, porque chamar de professor é ofender essa classe tão honrada que é da nossa pedagogia, que ensina, enfim, de forma exemplar e não aproveita dessa confiança do aluno com aquele que deveria fazer acontecer, crescer o aluno, enfim, numa situação positiva e não negativa como essa, né? Fala pra gente aí, o que você tem de informação? Exatamente, Alexandre. Desde criança a gente sempre aprende, né, a ter essa relação de confiança com os nossos professores. E esse homem que se diz um professor, se diz um educador, né, ele prova justamente ao contrário, né, nessa situação em específica, né? Então ele nem pode ser considerado como um professor. Isso de uma escola estadual no município de Gaspar, a gente já falou na semana passada acerca deste assunto. 47 anos é a idade desse homem que na semana passada ele começou a ser investigado, então, por ter abusado alunas, isso dentro da própria sala de aula. Esse caso ele começou ainda na semana passada, quando uma aluna de 9 anos teria sido abusada por este professor, isso na sala de aula e na presença, inclusive, de outros estudantes, né? Foi aí que essas testemunhas avisaram a direção da escola, que acionou de imediato a polícia, que deu, então, todo o processo de investigação. Um pouquinho mais tarde, a polícia identificou um outro caso, também de um abuso sexual contra uma outra estudante, isso no município de Pomerode, né, em um outro momento que esse professor, né, teria trabalhado nessa escola em Pomerode. Passado uma semana, então, a polícia teve novos desdobramentos dessa história toda. Isso porque o homem que está preso, ele foi ouvido, foi interrogado na presença do advogado e presta atenção nessa informação, Alexandre, ele acabou confirmando a intencionalidade dos seus assuntos, ou seja, ele acabou confirmando que de fato cometeu os atos contra as estudantes. Confirmou ali, então, a intenção de praticar os fatos noticiados por essas crianças. O detalhe é que, no decorrer dessa investigação, a polícia descobriu mais um caso de um abuso envolvendo uma outra aluna, isso de uma escola também do município de Gaspar. Então, com o passar do tempo, um outro caso surgiu aí em decorrência das investigações da polícia. Vamos lá, vamos trazer o delegado agora, o delegado Felipe Martins, ele que vai trazer mais informações acerca do andar da operação aí de investigação feita pela Polícia Civil, né, em torno desse professor. Vamos acompanhar. Então ele foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e também, considerando as circunstâncias do caso concreto, a intenção dele de praticar esses atos na presença de outras crianças, ele também foi indiciado pelo artigo 218-A do Código Penal, justamente por praticar esses atos na presença de crianças. E saliento também aqui o seguinte, a Polícia Civil foi informada de um novo fato, um novo abuso envolvendo esse professor em uma outra escola aqui da cidade de Gaspar. Então foi instaurado um outro inquérito policial. Na tarde de hoje também eu realizei oitiva de diversas testemunhas para que a gente possa apurar as circunstâncias. De toda forma, a narrativa dessa outra criança é bastante similar à das demais vítimas. A dinâmica desses crimes envolve uma manipulação, tá, desse suspeito, ele dá presente para as crianças, dá bala. Então, essa última criança, inclusive, manifestou ali ideais suicidas, falou em se matar, trouxe diversos detalhes sobre esses abusos que acontecem na sala de aula com outras crianças. Tá, então, esse é o delegado Felipe Martins, da Polícia Civil, ele que está cuidando de toda essa situação envolvendo esse professor. Alexandre, o que você sabe até o momento é que a Polícia Civil apreendeu o celular do suspeito e pediu, inclusive, a quebra dos dados para identificar possíveis novas vítimas, né, deste professor de 47 anos, que, inclusive, já possui uma condenação anterior pelo crime de abuso sexual. Ele já tinha essa condenação e agora novos casos foram aparecendo. Ele é um professor de artes na área da musicalização e é claro que o delegado pede que converse com os filhos, né, mantenha esse diálogo aberto,
né? Mantenha essa relação de confiança entre pai e filho e fique atento aos sinais, né? Atento aos sinais e qualquer suspeita que se levante, essa que é a orientação da Polícia Civil, que busque os órgãos competentes de segurança, que eles vão dar os devidos encaminhamentos acerca dessa situação toda. Eles não podem, né? A polícia não pode, por questão legal, divulgar a foto e a identidade deste professor, né? Mas o que se sabe até o momento é que ele é um professor de artes no campo da musicalização e que estaria trabalhando em uma escola estadual do município de Gaspar, Alexandre. Então, Gabriel, ele tinha duas situações recentes, se descobriu mais uma e ele já tinha em outro estado também uma condenação. Exatamente, 2 casos foram identificados logo no início da investigação da polícia, isso na semana passada, um em Gaspar e outro em Pomerode. Uma semana depois, mais um caso surgiu, isso também em uma escola do município de Gaspar, e essa informação da condenação que ele tinha anteriormente já tinha, né? Ele já tinha essa condenação em outra época, em uma outra escola, né? Que ele teria trabalhado. Essas são as informações repassadas pela Polícia Civil. Então ele já tinha antecedente criminal no âmbito aí do abuso sexual contra a criança, né? O estupro de vulnerável. Se declarou qual a idade dessas crianças, Gabriel? Temos informação até o momento, Alexandre, de 2 dessas crianças, né? A primeira de 9, que foi em Gaspar, e de 6 anos no município de Pomerode. Essa terceira pessoa ainda não foi divulgado, né? A idade dessa criança, e muito menos se estudava, né? Em uma escola, se estudava nessa mesma escola em que esses casos aconteceram ou outras, né? Isso aí ainda deve ser esclarecido por parte da Polícia Civil através das investigações. Obrigado, amigo. Um abraço. Gabriel Lângaro com a gente aqui na tela da ND. Agora uma pergunta que se faz. Se ele já tinha uma condenação por esse mesmo ato, como que esse cara veio dar aula aqui em Santa Catarina? Condenado, como é que ele conseguiu ingressar na rede estadual de ensino? O cara que tem um comportamento desse, ele não pode nem chegar perto da ocupação de um cargo de professor, e qualquer outro. Mas, poxa, se a vítima dele, e já na condenação, era uma criança, era uma aluna ou um aluno, como é que ele conseguiu trabalhar, ingressar na rede pública catarinense? Essa é a pergunta. Esse cara é um bandido, é um tarado, é um pervertido, é um doente. E eu, quando falo doente, até me preocupo nesse termo. Porque safadeza é doença? Safadeza não é doença. Canalice é doença? Não, não é doença. Então eu fico... até falar que é doente, até não dá para falar. Não é falar. Doente não. Ele é safado e tem que estar recluso. Não pode nunca mais chegar próximo a uma escola, ao educandário. Olha, nunca mais ocupar a função de mestre, porque isso aí não é mestre pelo lado do bem, isso aí é mestre da safadeza. Imagina, o pai e uma mãe põem lá uma criança na escola, achando que tá tudo certo, e encontra uma laranja podre em meio a tantos mestres, em meio a tantos pedagogos, pessoas que estão lá para fazer o correto. Aí encontra um desse, um canalha desse que atuou em Pomerode, atuou em Gaspar, fez vítimas e vai continuar fazendo vítima, deixa largado. Agora ele está preso, a casa caiu para ele. E detalhe, ele morava aqui em Blumenau, no bairro Progresso. Se escondeu na mata quando soube que a polícia estava atrás dele, depois se apresentou na delegacia com o advogado. Aí a casa caiu. E ainda confessou.